Como que é, pessoal? Tudo bom com vocês? Olá, eu sou Cristiane, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, te inscreva, dá um like no conteúdo, é muito bom. Ajuda o canal a crescer. Pessoal, eu vim aqui falar acerca do Marcelino Francisco e também um pouco dos outros, né? Porque eu li muitos comentários, porque eu vi muita gente ali pegando o conteúdo, aliás, a situação, para uma posição completamente diferente, sujando a nossa imagem. Eu queria dar um ponto de vista totalmente diferente, sem tendência a nada, nem reforçar do nosso lado moçambicano, nem muito menos pezinhar o lado brasileiro. Mas vamos lá, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu acompanhei aí a um inscrito que comentou aí nos comentários do meu vídeo. Ele falou acerca do Marcelino Francisco. Eu fui ler, fui buscar a informação, vi que sim, e assisti os 2 vídeos da coisa que ele fez. E há relato de que aquilo não é a primeira vez. Várias vezes tinha mostrado indício por várias vezes. O que eu queria chamar a atenção das pessoas, primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é a questão do relacionamento. Que muitas das vezes nós ficamos a dar opiniões, falamos coisas até chegamos a concluir, sem antes a gente entender como é que era o relacionamento deles. Será que o relacionamento deles era um relacionamento que havia harmonia ou então era um relacionamento tóxico, onde cada um puxa para o seu lado? Nós temos que ter em conta que nós estamos a falar de 2 povos diferentes, 2 pessoas que têm vivência, cultura e valores culturais completamente diferentes. De um lado, nós temos o Marcelino Francisco, que é extremamente conservador, ok? Onde ele é da família e de cultura patriarcal. E nós temos do outro lado, onde nós temos a sua esposa, que é de uma família, digamos, como é que diz, miscigenado, não sei, onde eles pegam várias culturas e criam uma cultura única. E nisso, eles têm vários posicionamentos culturais que são mais liberais, são mais assim, nem eu não entendo muito bem, mas tu percebes que existe uma liberação muito grande no espaço cultural deles, que é dos brasileiros, e dos moçambicanos é diferente, senão quase toda a África é muito mais patriarcal, como os brasileiros detestam essa expressão, a maioria, ou estão em um certo movimento. Por conta disso, com tanto crescimento cultural do Brasil, o nosso ainda que é muito conservador, isso vai entrando muito em choque. E isso pode trazer atritos no seio do relacionamento. Por exemplo, nós temos ela que tem uma filha. Qual é a educação que ela tem dela para com a filha? Por quê? No Brasil tem aquela coisa de os pais com os filhos terem uma abertura de intimidade muito grande, o que na África não acontece. Não é que no Brasil é errado, não, é uma questão cultural deles, para eles é normal. Para até ouvir nos comentários, muitos falam, não, vocês estão atrasados. Não, não é uma questão de ser atrasado. É a cultura, é o jeito que para nós funciona. A criança, a educação que tem, é de que ele tem que respeitar a hierarquia. Mano, isso é uma coisa que você mais vai ver. Você não vai encontrar uma criança que trata o tio por tu, por você. Não. Sempre tem um tio por detrás, tem um mano, tem mãe, tem pai, tem vovô. Que aquele tio de lá, porque é para mostrar que existe uma diferença entre ele e a criança, entre a criança e o idoso, entende? Então, toda criança já nasce com essa estrutura já bem feita, onde a criança entende qual é a posição dela. Ela nunca vai chegar para, fulano, o quê? Porrada na hora, senão é correção. Então, a criança africana já cresce com essas estruturas bem feitas. E outra coisa, nós temos na nossa cultura a divisão entre o homem e a mulher. O que o homem faz, o que a mulher não faz. Muita gente nos comentários disse não, porque ele é machismo. Cara, machismo na África existe e muito, isso aí não vou negar, ok? Existe, tem homens que acreditam que mulher não pode estudar, que mulher não serve para nada, que mulher não é inteligente, que mulher não tem opinião. Enquanto que tem coisas que naturalmente as mulheres elas fazem com perfeição e tem coisas que homens fazem com perfeição. Conquanto que se você ir para uma cultura africana que não foi muito misturada ou que não tem muita influência com outros povos, como por exemplo cultura Mursi, cultura como é que é? Acho que é Save, muitas outras culturas africanas que não tem muita intimidade assim, muita influência com culturas estrangeiras, tu vais perceber que para eles existem 2 gêneros, mulher, homem. Se você falar, mas o que você acha de um homem e uma mulher? Aliás, um homem e outro homem. Fala, o quê? Existe isso? Porque é estranho.
Porque na cultura dele existem papéis que só homens fazem, existem papéis que só mulheres fazem, porque só existem essas duas posições. Não existe essa coisa, não, mulher pode ser como... Não, não existe isso daí. Então, culturalmente falando, isso é uma coisa que se preserva de geração em geração. E quando uma mulher tenta fazer uma coisa que o homem faz, essa mulher vem como se essa mulher não estivesse bem, alguma coisa não está bem. E isso não tem nada a ver com machismo, tem a ver com valores culturais. Por isso que as coisas que as mulheres fazem, fazem com perfeição. E as coisas que os homens fazem, fazem com perfeição. E se o homem tem coisas que tinha que fazer e ele não faz, a própria sociedade é que vai lhe condenar. Não precisa ser a mulher que vai lhe condenar, não. A sociedade em si lhe condena. O mercado tira. E nós temos a lei dos mais fortes, onde que o homem mais forte, ou seja, aquele que pode prover segurança, sustento e ainda garantir segurança na família, esse é o homem ideal para casar. E a mulher, aquela que sabe melhor tratar a casa, cuidar da família, porque para nós a mulher é pilar da casa, é pilar da família. Então, com isso, o que, que vai acontecer? Nós vamos enxergar uma família onde o homem tem um posicionamento, a mulher tem outro. No momento que o homem quer começar a tomar decisões que só a mulher é que decide, estraga tudo. Porque ele não interage diretamente com a casa, ele é muito mais externo que interno. É por isso que as crianças são mais próximas das mães e não dos pais. Mas atenção, e esse é um ponto que eu vejo na cultura brasileira fugiu muito. Por exemplo, a mãe é a primeira figura que a criança vê como autoridade. Mas a autoridade máxima é o pai. Por isso que aqui você vai encontrar assim, eu vou queixar o seu pai. Por que se usa eu vou queixar o seu pai? Porque quando a autoridade da mãe ela não consegue lidar com aquela situação, a última autoridade é do pai. E quando fala eu vou queixar o seu pai, a criança se corrige, porque o pai é aquela figura que não se intromete muito nas pequenas coisas. Ele brinca, ele conversa, ele fala, mas ele é aquela pessoa que fica muito tempo calado. Mas quando ele fala, a criança sabe que aqui eu pisei na bola. Então, isso tenta se preservar o máximo que pode. Porque quando você tenta tirar essa figura paterna como a autoridade máxima, o que é que vai acontecer? A criança não consegue distinguir qual é o meu limite, até que ponto eu vou infringir certas leis. Por mais que você fale, não, isso não faça, aquilo não faça, mas tem coisas que é irracional. A criança simplesmente entende. Entende? Então, no Brasil, você entende que existe essa questão de a criança, às vezes, inverter essa ordem. Às vezes, a figura que tem medo é a mãe e não o pai. A figura que tem medo é o pai e não a mãe. E não necessariamente pela hierarquia e do poder dentro de casa. Não. Porque ele não entende qual é a figura mais dominante na casa, que tem a última voz. Não de que é mais importante, não, mas aquele que chega e coloca ordem em tudo. Algumas famílias brasileiras conservadoras ainda têm isso, mas a maioria que eu vejo, pelo menos aquilo que eu vejo na internet, mano, totalmente desconstruído. Agora, nisso nós já chegamos a um ponto onde qual é a figura que foi colocada do Marcelino dentro da casa dessa moça, da esposa nesse caso? Qual é a figura que foi criada? Porque a gente pode chegar a não, porque ela, porque ele, mas a gente não sabe qual foi a figura que foi construída dentro. E se nessa figura a mãe é o pilar, estragou tudo. Por quê? Porque do outro lado nós estamos vendo alguém que vem de uma família patriarcal onde o homem é a estrutura, é o pilar principal. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com opressão à mulher, não. Tem a ver com valores culturais. E isso prevalece durante anos. Muito mais se forem cristãos. Aí então, mano, já é o corpo máximo. Por quê? Porque a família cristã, o homem é o pilar, é a última voz. Então, quando estão casos onde, por exemplo, ele já disse, a criança brasileira é mal educada, são mimosos. O mimoso para nós quer dizer alguém que cresce com muito mimo, que não tem limites. Entende? Então, o nível de intimidade é tão grande que a criança acaba perdendo esse senso de hierarquias dentro da própria família. E, quando fala são mimosos, tem muita intimidade, você entende que talvez aqui o relacionamento do filho dela para com ele pode não ser das boas, onde ele tira essa figura paterna dele porque o filho não é dele, é do outro homem. E pode ser aquela coisa, nós vamos muitos brasileiros para dizer, não, o filho é meu, eu que criei. Tipo, o filho é meu, eu que crio, eu que dito. Entende? Então, tiram muito essa coisa aí. E não só, nós temos essa coisa de, o brasileiro tem muito isso de
igualdade de gênero, ideologias de gênero, essa coisa toda aí que acaba misturando, você não entende bem o que querem. Porque um lado fala outra coisa, você contrapõe e fala outra coisa. E isso faz também com que haja atrito no seio familiar. Então, nós temos do lado primeiro a cultura, que acaba inserindo, e dessa cultura nós temos valores internos que também, se não forem bem colocados, vão trazer atritos. Onde a mulher deve entender qual é a posição do homem e o homem, que é o Marcelo nesse caso, também deve entender qual é a cultura da mulher. E dali eles criarem um laço onde respeitem isso. Ela respeite a cultura dele e ele também respeita a cultura dela. E os dois tentam encontrar um meio termo. E eu acredito que isso não existiu. E isso nos leva também a enxergar uma coisa. Vejam que na primeira parte do vídeo que eu vi, ele fala: vocês não podem se aproveitar de mim só porque eu sou desfavorecido. Essa expressão, o que quer dizer? Será que a questão dele vir num país que ele está numa posição muito mais baixa em termos de desenvolvimento econômico, pobreza e entre outras coisas, será que ele é oprimido ou não? Será que lhe colocam como se estivesse a viver de favor ou não? Porque há pessoas que dizem que o próprio Marcelo não queria trabalhar, estava somente a reforçar YouTube. Mas também há aqueles youtubers que dizem que o Marcelino, quando encontrou o trabalho, parou de gravar vídeo porque se dedicou mais ao trabalho. Qual dessas versões está certa? Será que ele parava de criar conteúdo porque estava a trabalhar? Ou parou de criar conteúdo, aliás, ou ficou muito sem o que criar e tal, ou sentiu-se reprimido e que ele ficou sem foco? Porque nós temos duas versões, de um lado onde ele se esforçava só com o canal do YouTube e o canal do YouTube não estava rendendo o suficiente. Ou do outro lado, ele estava realmente a trabalhar e que estava reforçando tanto o trabalho que já não dava tempo para criar os seus conteúdos. Então, a gente não sabe qual é o posicionamento real dentro do que está acontecendo. O que deve acontecer é ela falar o que aconteceu. Se bem que, para minha opinião, nem precisa falar, porque isso é uma coisa só dela, de privada, cabe lá fora. Agora, qual foi um dos grandes erros que Marcelo Francisco cometeu? Foi o fato de que eles beber e ir resolver o problema embriagado. Mano, não importa que razão você tem. Se você bebe, vai alcoolizado, estragou tudo. Porque vejam, é como se ele bebesse intencionado. Veja, ele chega. Hoje, aqui ao dever. Porque já premeditou o que vai acontecer. E nesse ponto, você percebe que é algo que não é de hoje isso aí. Isso é uma coisa que talvez estava guardado, não conseguiu, colocou muito ali, fechou, não conseguiu, estourou. Então, isso também a gente tem que considerar. E nisso a gente vê uma coisa. No momento que ele leva o celular da moça, a moça faz uma coisa que no Brasil é muito comum, que existem duas leis que é muito usado. A Lei Maria da Penha. E essa é uma lei que oprime os homens, assim como liberta algumas mulheres. Porque enquanto as mulheres que realmente sofrem abuso dentro da casa, elas usam essa lei para lhes salvar, existem mulheres que usam essa lei para extorquir homens, onde ter filho e opressão à mulher virou negócio. Tem mulheres que forjam abuso, porque a própria lei Maria da Penha, pelo que eu acompanhei, saiu de uma falsa acusação de que a mulher estava sendo abusada pelo próprio homem, pelo marido, enquanto que ela estava a trair o marido e queria que o marido não descobrisse. Quando o marido descobriu, ela forjou um cenário onde o próprio homem é que agredia o homem e o homem foi preso, acho que 35 ou 45 anos de idade, de tempo na cela, para depois descobrirem que era tudo mentira, tudo fachada, que a própria lei foi sustentada por uma coisa que nem era verdade. Não de que essa lei não é válida, ela é válida sim, ela é muito importante na verdade para as mulheres, porque tem muita mulher que sofre abuso, mesmo aqui em Moçambique, tem mulheres que levam chapada a todo momento. Tem, na minha família já teve vários cenários. Você vê pessoa com o olho roxo, porque eu caí, não é possível, o olho ficar roxo, você cair ficar olho roxo só no olho. A cabeça está tudo ok, mas o olho que está roxo, como? Mandíbulas estão outras estragadas. Então, existe isso daí. Nós aqui temos a ação social, lei que protege a mulher, alguma coisa aí, que ela cuida exatamente dessas coisas aí. Ok? Mas, percebam que quando o Marcelino pega o celular, o que ela fala? E ele me bateu. Ele na hora retruca. Não. Eu só apenas arranquei o celular. Mas ela foi ainda, ele me bateu, não, eu arranquei o celular. Falou, nunca bati, nunca bateria, nunca vou me atrever a bater. Porque os valores dele, não estou falando valores culturais, mas os valores dele próprio, é de que não pode levantar a mão. Ok? Mas ela sempre foi reforçando, não, ele me bateu. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? O pai interviu, você bateu na minha filha, cara!
você bateu na minha filha, que é isso? Então você entende que existe sim uma defesa ali, mas houve uma euforia tão grande que eles logo reagiram. E ele sempre a frisar, mano, eu não bati nela, apenas peguei no celular. E ele falou, fez uma coisa que muitos homens machistas fazem. Eu que comprei isso. Aqui é uma coisa que às vezes a ingratidão também vem. O que você deu? Acha que tem que humilhar até esse ponto? Eu acho que não. Então, ele fala, eu sou o marido dela, eu comprei essa coisa, eu posso partir. Até aí, pá, isso é uma coisa deles que eu acho que é incorreto, mas é uma coisa deles. Mas na hora que ele fala, chama a polícia. E aqui é um ponto que a gente tem que conversar. A polícia em Moçambique, ela não intervém diretamente na família. E esse é um ponto que no Brasil é diferente. Mano, a lei no Brasil já intercedeu tanto na construção das famílias, que as famílias veem a polícia como aquele que vai resolver o problema da casa. Não tem tempo para conversar, não. Primeira coisa, chama a polícia. E isso desgasta muito. Desgasta. Aqui na África, em Moçambique, em especial, é diferente. Quando existe um problema, primeiro é sentada familiar. Eu chamo a minha família, a tua família. Se eu estou distante, em caso do Marcelino, o próprio Marcelino senta com pessoas que ele tem confiança, pessoas que ele conhece muito bem, que podem defender ele. Eles sentam com a família dela, eles conversam. E nesse ponto, a família tem que ser neutra. Ela tem que primeiro entender o problema, procurar resolver o problema do casal, não da mulher e não dele, do homem. O problema do casal, entender qual é o meio termo que podem chegar para resolver esse problema. Enquanto eles vão dar aconselhamento. Por quê? Na África existem casamentos sim malucos, aqueles que só as pessoas se juntam, não escutam os senhores, não conversam, nem à igreja não vão, então você entende que existe uma desconstrução. Mas normalmente nós temos o preparo, que nós chamamos de o rito de iniciação, que existe tanto para o homem, tanto para a mulher. Para as famílias que não passam, tem que rezar para que essa criança cresça num ambiente bom, onde a criança já é ensinada algumas coisas, onde que ele tem como funções da casa, obrigações dele, como por exemplo, prover. O homem tem que prover, custe ou não. Tem que prover. São coisas que aqui é uma coisa muito estruturada. A mulher até pode trabalhar. Se a família morar pobre, a culpa é do homem, nem é da mulher, não entra aí. Agora, se a família se deixa estruturar, aí, primeiro a pessoa a ser cobrada é a mulher, porque nós temos esse tipo de divisão. Agora, a lei não pode chegar do nada e tirar essa estrutura. Não, não pode. Porque a própria lei conhece essa estrutura. Se você pegar um problema desse, pega para a esquadra pega, não, esse assunto é lá do bairro. Vai lá sentar na vossa família. Se a família não conseguir resolver, ele passa para o segundo nível. Vai ter com regulos familiares, que são os anciões, ok? São figuras locais de autoridade. Então, os anciões, os regulos, os secretários é que vão resolver. Caso esses não consigam, aí é que passa para a polícia. Mas, dependendo do caso, se for um problema como feminicídio ou agressão à mulher, esse caso pode passar direto para ação social, essas coisas daí, onde tem um departamento que cuida das mulheres. Isso me vai chupar. Agora, se é um problema familiar e não exatamente dos dois, como esse caso deles aí pode ir à polícia. A polícia que vai resolver. Caso não consiga, aí que vão até o tribunal. Agora, no Brasil, não. Você já é diretamente com a polícia. Então, a família não tenta resolver, muito pelo contrário. Veja que o próprio pai já fala, chama a polícia. Por quê? Porque já tem essa estrutura onde a polícia, que é a representação da lei, já inseriu, está tão inserida na família, onde a voz do próprio familiar não tem mais interesse. O que para nós é diferente. Os pilares começam primeiro nas famílias, as famílias têm que resolver. Claro, nem sempre a resolução é boa. E isso aí é como qualquer lei. Isso é uma coisa que não se discute. Como qualquer lei é falha. Tem pessoas que vão favorecer algum sítio. Os homens que forem malucos vão favorecer a família do homem. As mulheres vão favorecer a família da mulher. Eu mesmo já tive casos onde, por exemplo, tiveram um problema no seio do meu familiar, onde perguntaram a minha opinião e eu fui ver que meu próprio família estava errado. Eu disse, estou errado disso aí, nem vale a pena alimentar. Nem vale a pena. Por quê? Porque está errado. Eu não posso alimentar uma coisa que eu vejo que é negativo. Por exemplo, proibir a esposa de estudar. Que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Ah, não pode estudar. Porque, não pode. Não tem nada a ver. Porque se duas pessoas trabalham em casa, facilite. Ok? Agora, existe a questão de corrupção. Tudo bem que para conseguir job agora tem que pagar milhões e milhões.
Às vezes te prometem, até mesmo a pessoa próxima a você não vai conseguir. Tudo bem, isso é outra questão. Mas você proibir a pessoa de ter acesso ao conhecimento, aí é outra coisa. Existe esse homem? Existe. Agora, o outro ponto é, as pessoas nos comentários levantavam, tipo, não, como é que sai do seu país vir aqui querer bater? Não temos isso sério? Que vocês não têm no Brasil violência? A quem vocês querem enganar? A quem vocês querem enganar? Existe violência em qualquer ponto do mundo. Em qualquer ponto do mundo existe violência, sim. Agora, vocês querem manchar, não, porque esses moçambicanos vieram aqui, estão a bater. Não, 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 não. Existe violência. Conquanto que tem brasileiros que foram extremamente sensatos. Disseram, olha, vamos ser claros aqui. Esse gajo foi mexer uma pita, uma moça, uma mulher, maior de idade que ele, ok? Que já teve um filho, ou filhos, se não, que veio de outros relacionamentos, que tem mais experiência no relacionamento do que ele. Ele é uma pessoa que nunca viveu um relacionamento assim conjugal e quer chegar a impor. Ainda com essa questão cultural, se ele não saber se colocar, não fez nada. Agora, o que eu gostaria que aqui houvesse é tirarem a figura Marcelino da nossa cultura, porque esse jovem não nos representa, assim como essa mulher não nos representa. Ele pode refletir aquilo que são alguns dos nossos valores, alguns que da nossa cultura, nossos hábitos, mas representar aí é outra coisa. É como se nós enviássemos Marcelino, olha, vamos te preparar, vai para o Brasil, seja, é a mesma coisa com o Aurélio de Rosário. Foi a mesma coisa. Não, essa comida a gente dá para cães. Ok, será que esse é o comportamento dos moçambicanos? Não, alguns. Agora, a minha opinião sincera, o que eu acho, é que vocês também empuram conteúdos vazios, jogos sem nada, e vocês começam a dar pau. Mano, eu gravo um vídeo só a comer carapão, eu falo, olha, esse carapão é bom, esse carapão... Que conteúdo tem aí mesmo? O que isso agrega para mim? E vocês falam, olha, faz um vídeo aí a comer chima. Qual é a graça disso? Qual é a graça? Minha primeira vez a comer pizza. Minha vez a comer hambúrguer. Isso aí é uma coisa que todo moçambicano que quiser come. Claro, não é a maioria, mas tem para aqueles que estão numa classe que tem capacidade de pegar na câmera, gravar, ele está numa posição financeira, nível social, que dá para bancar isso. Porque um celular está quanto em Moçambique? Está quanto? Ainda mais um celular que tem qualidade. Internet em Moçambique é cara. Se essa pessoa consegue gravar conteúdo, lançar no YouTube, é porque tem um certo nível que comer hambúrguer, comer cachorro-quente, pastel, isso é uma coisa normal. Mas vai da cultura de não ter muitas dessas coisas. Eu em particular, às vezes fico por receio, mas agora que elas estão a quebrar, não temos que acabar de comprar. Temos, se nós bem entendermos, podemos sair, procurar um dia específico, comer uma pizza, mas não vai ser sempre. Porque sim, é cara, então tem que planificar bem. Hambúrguer não é tão caro assim, mas também tem que procurar uma data específica, do que nós temos vários planos para colocar. Então vocês mesmos é que empuram youtubers que não têm muito conteúdo. Às vezes por essa questão de que não, estamos a apoiar, e vocês começam a deixar passar muitos comportamentos negativos. Não corrigem. Depois no final, não, porque os moçambicanos, não, vocês é que alimentam. Não estou a dizer para apoiarem, mas também quando ver algo errado, corrijam antes que a coisa fique pior. Eu mesmo, no meu canal principal, tenho coisas que eram negativas. Eu tive que melhorar, eu falo sobre finanças no outro canal, o Guia do Investidor. Eu lá falo como investir em Moçambique e vou trazer conteúdo de como investir no Brasil. Os moçambicanos a investir no Brasil porque é um mercado muito bom, grande para nós, com uma moeda muito bem valorizada. E eu tenho que ter atenção como é que vou me expressar com isso. Gestora Cristina, o teu conteúdo não, está muito infantilizado, mudei. Então aí senhores estão a vir até a mim, uau, bom conteúdo. Então, mano, é isso daqui que eu acho. Resumindo, todo esse cenário do Marcelo Francisco, o que eu acho, o grande problema que está aí, primeiro, é questão cultural deles, que está interferindo muito no próprio relacionamento. Segundo, os dois não têm uma comunhão boa. Primeiro, aquilo que eu faço análise. Terceiro, as leis também intercedem. Não diretamente, mas tem uma certa influência. Pode ser que ele se sinta ressentido ali, porque temos essa coisa de Lei Maria da Penha, temos aí essa coisa de pensão alimentícia,
pensar no se afetiva, tudo isso aí vai incumbir no próprio relacionamento. A gente não sabe até que ponto isso interferiu. E outra coisa, esse gajo está sozinho aí, ele, como ele disse, vocês não podem se aproveitar só porque eu sou aqui desfavorecido. Então, a que ponto ele fala isso? Então, temos essa questão também aí. E também, nós temos a questão das figuras paternas e maternas dentro do próprio relacionamento. Agora, se o Marcelo Francisco é desumilde, é desestabilizado, eu não sei. Eu nunca acompanhei bastante, mas eu sempre mergulhei dele. Porque uma das poucas pessoas que eu não vinha muita polêmica dele. Muitos youtubers vi polêmica, mas dele eu não tinha escutado quase nada. Agora, o ser humano em si, ele comete erros, ele era sim. Agora, até que ponto esse erro foi feito a nível que nós temos que crucificar a pessoa, como se nós não tivéssemos também pecado. Crucifique, sim, crucifique ele, mas também antes, porém, se examine se você também não comete os mesmos erros.